E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. A parte mais importante do sermão acaba de ser entregue. Mas agora eu te suplico, Deus, pela exposição do texto, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e use a boca do pregador. Que vidas que estão aqui conheçam a boa nova da ressurreição de Cristo, se ainda não foram persuadidos por ela. E a nós, teu povo, alegra-nos uma vez mais com esta bendita certeza, porque é ela que nos dá a segurança para o hoje e a esperança para o amanhã. Obrigado, Deus, pelo penhor da nossa própria ressurreição, que foi garantido na ressurreição de Jesus Cristo. Deus, comunica a tua palavra à tua igreja nesta hora. Destrave, Deus, todos os ouvidos e todos os corações, para que a tua palavra tenha livre curso, que todas as vozes se calem nesta hora, para que prevaleça a voz do Senhor. É a oração que eu faço em o nome bendito e santo de Jesus. Amém. Por favor, tomem assento. Observe que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar o relato ou os relatos acerca da ressurreição de Jesus. Nos evangelhos nós vamos encontrar os fatos detalhados, o que ocorreu naquela manhã de domingo, quando Cristo saiu da sepultura. Se nos evangelhos nós temos a preocupação com os detalhes, nesta passagem que é a mais rica, a mais completa, a mais exaustiva e a mais profunda do Novo Testamento, Paulo vai tratar sobre as implicações da ressurreição de Jesus Cristo. O que ela importa para nós, o que ela significa para nós, ainda hoje. Aqui nós vamos compartilhar os pensamentos de Paulo dirigidos a esta importante igreja do Novo Testamento. Quando Paulo escreve esta passagem, Paulo está escrevendo em resposta
a uma consulta da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo faz menção a uma carta que foi enviada pelos irmãos de Corinto. Ainda havia questionamentos sobre alguns pontos importantes do Evangelho. Lá em 1 Coríntios 7, a consulta versa sobre o casamento. Mas é óbvio que naquela missiva enviada pela igreja, os assuntos eram diversos. E um dentre eles era sobre a questão da ressurreição. Então, quando você está lendo esse texto e ouvindo sobre este texto, você está ouvindo uma resposta que o apóstolo Paulo está dando a uma igreja, falando sobre as implicações da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Importante que notemos também que quando Paulo está escrevendo esta passagem à igreja, Paulo está escrevendo a uma igreja que é egressa do mundo pagão e do mundo helênico. Os gregos estavam dentro de uma cultura onde os filósofos anunciavam nas ágoras que a alma era imortal, mas que não havia nenhuma possibilidade de haver ressurreição de mortos. E é curioso que os irmãos foram salvos do mundo, foram trazidos desta cultura, mas ainda continuavam assumindo esse postulado. Dentro da igreja, ainda os irmãos diziam: não há possibilidade dos mortos ressurgirem. Então Paulo vai escrever esta passagem para responder esta questão à igreja, mostrando que a ressurreição de Cristo é uma garantia, é um selo, é um penhor de que nós, os crentes, vamos ressuscitar para uma vida futura, ao lado do Senhor, na sua glória. Essa passagem ela é importantíssima nas páginas do Novo Testamento. É considerado o texto mais completo sobre essa temática. E é sobre ela que eu quero traçar alguns pensamentos com vocês. Nós vamos olhar para esse texto, analisar esse texto, a partir de 5 perguntas. E à medida que nós fazemos as perguntas, nós vamos tentar responder essas perguntas com o próprio texto sagrado. A primeira pergunta que nós vamos encontrar aqui é essa: os mortos ressuscitam? Será que os mortos se levantam das sepulturas? Ou vão se levantar um dia? Se você perguntasse a um grego nos dias do apóstolo Paulo, influenciados por Platão, Sócrates, Epimênides e outros mais, a resposta de um grego à sua consulta seria essa: não, absolutamente não. Não há possibilidade de ressurreição de mortos. Mas aí Paulo escreve esta passagem e oferece à igreja pelo menos 3 provas contundentes de que os mortos ressuscitam. E as 3 provas são essas. Primeiro, a salvação dos coríntios. Lembra vocês que essa igreja era composta de gente trazida do mundo pagão. Paulo vai falar que eles viveram uma vida imiscuída com o mal, com uma depravação moral. Viviam uma vida tão depravada que eles eram chamados de coríntios. E coríntios, na verdade, era um termo pejorativo. Indicava uma sociedade profundamente decadente. Mas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo os alcançou. Eles foram salvos. E eles foram salvos porque aquele que fundou o cristianismo está vivo. A maior prova que Paulo vai dar de início que Cristo está vivo é o poder da transformação dele. Nós que estamos aqui hoje, que já passamos por tantos lugares, que já experimentamos tantas coisas da vida, que talvez já tenhamos vivido à margem e bem longe da margem daquilo que Deus tem para nós, fomos alcançados um dia, não porque há uma filosofia aqui, mas porque Cristo está vivo e o poder da sua ressurreição nos alcançou. A segunda prova que Paulo vai dar de que, de fato, os mortos ressuscitam são as escrituras do Antigo Testamento.
Paulo cita aqui 2 vezes, segundo as Escrituras. Ele morreu segundo as Escrituras. Ao 3º dia, ele ressuscitou segundo as Escrituras. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a morte de Cristo não foi um acidente, era uma agenda. A morte de Cristo já estava determinada desde a eternidade. No conselho da Trindade já foi estabelecida a sua morte. A razão porque Apocalipse 13:8 diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas se sua morte não foi um acidente, a sua ressurreição também não. Porque os profetas vaticinaram, os profetas declararam que aquele que é o Messias venceria a morte. Aqui está uma evidência clara deste poder e dessa ressurreição clara do Senhor Jesus Cristo. A terceira prova que o apóstolo Paulo vai oferecer é o testemunho de muitos irmãos. Paulo disse que Cristo, depois de ressurreto, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A sua ressurreição foi testemunhada. Ele apareceu a Quefas, que é Pedro. Ele apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. E Paulo disse, e depois também a mim. Note que ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. A sua ressurreição não é uma prova científica, porque prova científica você leva para dentro de um laboratório. Mas a sua ressurreição há uma prova judicial e uma prova testemunhal, porque vidas o contemplaram. E é curioso que Paulo disse que muitos daqueles irmãos que o tinham visto ainda estavam vivos nos seus dias. Isso significa que se Paulo estivesse faltando à verdade, muitos desses irmãos o teriam descredenciado. Paulo teria ficado numa situação embaraçosa, porque de fato ele estaria mentindo. E Paulo ainda vai dizer mais. Disse que Cristo apareceu a ele. Ele que havia perseguido a igreja de Deus. Ou seja, Cristo apareceu vivo ao maior inimigo do cristianismo. E isso importa demais para nós. Porque quem está testemunhando da vitória dele foi alguém que antes havia combatido o evangelho de Jesus Cristo. Os mortos ressuscitam? Sim, os mortos ressuscitam. Existem evidências claras e fortes na Bíblia para atestar esse fato. A segunda pergunta importante que devemos fazer ao texto é esta: é possível crer na ressurreição de Jesus e duvidar da ressurreição dos mortos? Porque para os gregos era possível. Dentro da igreja de Corinto, os irmãos não negavam a ressurreição de Cristo, mas negavam que os mortos pudessem ressuscitar. E Paulo disse que uma coisa está atrelada à outra. Você não pode acreditar na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos. Porque se você negar a ressurreição dos mortos, automaticamente você está negando a ressurreição de Jesus Cristo. Veja o que ele disse no verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Note que Paulo está trazendo uma palavra de esperança à igreja e ao mesmo tempo exortando a igreja. Porque se você negar a ressurreição de Cristo, você vai destituir o cristianismo de 7 verdades essenciais. Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, então nós estamos servindo e adorando a um Cristo morto. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos abraçados a um defunto. Nós estamos adorando a alguém que não pode receber de fato a nossa adoração. Se Cristo não ressuscitou, disse Paulo também, é vã a nossa pregação. Subir ao púlpito para pregar um sermão, ou mesmo vocês se assentarem neste auditório para ouvir um pregador, é uma pura perda de tempo. Deveríamos estar fazendo qualquer outra coisa que não estar neste lugar, se Cristo de fato não ressuscitou. Mas não é vã apenas a nossa pregação, é vã também a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos aqui envolvidos numa grande mentira. Se Cristo não ressuscitou, a mensagem do Evangelho é vazia.
e destituída de qualquer significado e valor. Se Cristo não ressuscitou, disse o apóstolo Paulo que nós somos falsas testemunhas. Porque Paulo disse que nós asseveramos que Deus ressuscitou Jesus Cristo, quando na verdade Deus não ressuscitou, se de fato nós negamos esta verdade. Então nós estamos dando um testemunho falso, nós estamos cometendo perjúrio diante das pessoas, porque estamos falando de algo que não é verdade, que não é realidade. Se Cristo não ressuscitou, disse Paulo, nós permanecemos nos pecados. Porque se Ele não ressuscitou, nós ainda estamos sem a remissão das nossas faltas. Porque a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se Ele não ressuscitou, Ele não tem poder nenhum para nos redimir do pecado. Se Ele não ressuscitou, nós ainda estamos condenados ao inferno e ao pecado. Mas Ele ressuscitou, disse o apóstolo Paulo no verso 20. Ele faz uma adversativa no verso 20. Mas Cristo ressuscitou. Isso significa que os seus pecados foram perdoados. Você foi justificado completamente. Significa que diante de Deus você não deve mais nada, porque o sacrifício de Jesus foi aceito e aprovado pelo Pai. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, eles pereceram. Que triste notícia é essa? Aqueles irmãos amados que já partiram crendo numa grande mentira, porque Cristo não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou e eles agora estão desfrutando do gozo celestial. M. Bounds diz que Cristo arrastou a morte para o abismo que nos separa dos nossos entes queridos que morreram no Senhor. Os que morreram em Cristo não pereceram, eles já desfrutam do gozo por causa da segurança que a ressurreição de Jesus nos dá. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens. É o que Paulo vai dizer no verso 19. Porque se Cristo não ressuscitou, nós esperávamos por Ele apenas para esta vida. Mas Ele ressuscitou, diz o verso 20, então nós temos a esperança do amanhã. Nós cantamos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A religião de Jesus é a religião da esperança, porque daquela sepultura saiu a maior notícia de que Ele não está lá. A pergunta feita à mulher, ou às mulheres que foram ao sepulcro, foi esta: porque buscais entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. A terceira pergunta que nós devemos fazer a esse texto é: como que os mortos ressuscitam? O apóstolo Paulo vai responder esta pergunta fazendo uso de três figuras: a figura da semente, a figura da carne e a figura dos corpos celestes. Primeiro, a figura da semente. Você já parou para pensar no seu corpo como sendo uma semente? Paulo disse que quando os nossos corpos descerem à sepultura, eles vão descer como uma semente. Eles vão ser plantados no chão. E note a pergunta que ele vai fazer a nós. Verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Verso 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que Paulo está dizendo é que o corpo que vai ressurgir é o corpo que foi um dia plantado. A semente que vai germinar não será diferente. Quando você planta uma semente de abacate, o que você espera colher? Você espera colher abacate.
pois o seu corpo será como uma semente, e é este corpo que novamente vai sair da terra. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos. A segunda figura que o apóstolo Paulo vai usar é a figura da carne. Verso 39. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Note que o apóstolo Paulo não está dizendo que vai haver ressurreição de animais, de aves, de peixes. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que se Deus ele é capaz de fazer carnes diferentes, a carne das aves, dos peixes, dos homens, Deus será capaz de dar a você também um corpo diferente. E note que quando Paulo está falando sobre carne, ele está falando da continuidade. Não será outra pessoa, será você mesmo. Mas o corpo que você terá, entenda, será um corpo infinitamente superior àquele que você tem agora. Veja o que está no verso 42 em diante. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O que Paulo está dizendo é que, embora seja a mesma pessoa, porque foi aquela semente que foi plantada, o corpo da ressurreição será um corpo infinitamente superior, um corpo sem qualquer tipo de limitação. E note que quando Paulo fala sobre corpo espiritual, ele não está dizendo que o corpo será etéreo, ou seja, sem massa alguma que você não possa tocar. Porque o corpo da ressurreição de Jesus Cristo era um corpo espiritual e ele convidou os discípulos para o tocarem. Aquele corpo podia ser tocado como o seu, também poderá ser tocado. A terceira figura que o apóstolo Paulo vai usar no verso 40 é a figura dos corpos celestiais. Veja o que ele disse no verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Isso é algo magnífico. Paulo está dizendo que todos nós que cremos em Cristo vamos ressuscitar. Vamos receber um corpo espiritual, como o espiritual era o corpo de Jesus na sua ressurreição. Mas Paulo disse que cada corpo vai ter um brilho diferente. Uns vão brilhar mais do que os outros. As irmãs que gostam de usar paetês, que gostam de vir com roupas brilhosas, tratem de fazerem boas obras. Porque Daniel capítulo 12, versículo 3, diz que aqueles que andam no caminho da justiça vão brilhar mais do que o sol. Você não tem noção de como será o seu corpo. O corpo glorioso. E a Bíblia diz que haverá diferença de glória. Há crentes que vão ter mais glória, vão brilhar mais do que outros na ressurreição. E isso porque trilharam o caminho da justiça. E tudo isso está garantido exatamente por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é extraordinário. E aqui, quando Paulo trata da diferença de glória e de brilho, porque ele disse que existem muitas estrelas, mas cada uma tem o seu brilho pessoal, assim será os crentes. Paulo está tratando da questão dos galardões. Muitas vezes os crentes me perguntam como que será o galardão. Há pessoas que dizem, pastor, o senhor deve ter muitas pedras na sua coroa. Eu não sei se é assim, mas talvez aqui esteja uma resposta para esta temática. Qual será a nossa recompensa? Talvez a recompensa seja esta, o esplendor da glória, exatamente por termos andado mais ou menos no caminho da justiça de Deus. A quarta pergunta que devemos fazer a esse texto é:
quais são as implicações da ressurreição dos mortos? Como é que Paulo vai responder essa questão para nós? Paulo vai apresentar aqui 4 implicações acerca da ressurreição dos mortos. A primeira implicação tem a ver com o batismo em favor dos mortos ou pelos mortos. É interessante que a igreja dos santos dos últimos dias, a igreja dos mormons, se apoiam num texto da palavra de Deus para defender esta questão. Verso 29. Doutra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Note que Paulo não está referendando batismo em favor dos mortos. Paulo está apenas lembrando uma prática herética na cidade de Corinto. As pessoas se batizavam em favor dos mortos, assim como no Brasil nós temos pessoas que fazem missas em favor dos mortos, acendem velas em favor dos mortos. Em Corinto as pessoas faziam diferente, elas se batizavam em favor dos mortos. Mas Paulo está aqui fazendo uma argumentação, porque a fé argumenta. Se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, por que se batizam por causa deles? E vocês sabem que isso seria uma heresia em qualquer sentido. É uma heresia porque a responsabilidade pela salvação, ela é individual, ela é pessoal. Não há nada que eu possa fazer por alguém que já partiu, porque na morte é declarado e definido o curso dessa pessoa na eternidade. Eu não posso fazer nada em favor dos mortos. Algumas vezes sou chamado para pregar em sepultamento de gente incrédula. E a família, obviamente, contristada, quebrantada, diz: pastor, o senhor pode orar por ele? E eu digo: por ele eu não posso. Eu não posso fazer mais nada por ele. Mas eu posso orar por vocês que estão vivos. Posso pregar a palavra de Deus para vocês. E sempre assevero nas sepulturas, ou junto às sepulturas, que as pessoas que estão lá devem me ouvir naquela hora, porque a morte também vai alcançá-las. É uma heresia também, porque, na verdade, o batismo não é condição para a salvação de ninguém. Nós não somos salvos porque fomos batizados, nós somos salvos porque cremos em Jesus e porque cremos nele, fomos batizados. Ninguém será salvo porque foi batizado, nem nesta igreja, nem naquela outra igreja, nem por este ou por aquele pastor. O que importa não é quem batizou você ou a igreja onde você foi batizado, mas se de fato você creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. A segunda implicação que o apóstolo Paulo vai apresentar é a implicação do sofrimento de Cristo. A partir do verso 30 ele disse: porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Note que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele disse que valor tem a gente sofrer por causa do Evangelho. De que adianta eu ter enfrentado as feras em Éfeso, e quando Paulo escreveu esta carta ele estava em Éfeso. Paulo está dizendo que a sua estadia em Éfeso foi marcada pela oposição. As pessoas o combateram e ele enfrentou essas pessoas como se fossem feras. Ele disse que se expunha a perigos de tal maneira que ele retrata a sua estadia diária ali como uma morte diária, porque todos os dias ele estava diante da iminência da morte. A pergunta era: então para que eu estou passando por tudo isso? Para que eu estou combatendo pelo Evangelho? Por que eu estou sofrendo por causa do Evangelho se os mortos não ressuscitam? Não, Cristo ressuscitou, asseverou ele no verso 20. E se Cristo ressuscitou, significa que todo sacrifício, que todo sofrimento que eu tenho por Ele, vale a pena. Nada é em vão, porque você será recompensado pelo justo juiz no dia da sua vinda. A terceira implicação que Paulo vai apresentar
é a implicação quanto à distância ou à separação do pecado. Porque havia uma filosofia entre os gregos, porque eles acreditavam numa dualidade, de que a matéria é má e que o espírito é bom. É o espírito que interessa, porque a matéria ela é completamente má e ela precisa ser destruída. E como é que se destruía a matéria? No pecado, na depravação moral. É por isso que aquela igreja estava marcada pela maior... Aqueles crentes antes tinham vivido na maior depravação moral. Paulo disse que inclusive muitos deles tinham sido efeminados. Muitas das mulheres daquela igreja tinham sido prostitutas. Algumas tinham sido prostitutas cultuais, mas foram alcançadas pelo Evangelho. A pergunta de Paulo é essa: se Cristo não ressuscitou, então para que agora a gente precisa se abster do pecado? Não deveríamos nós, como os gregos, dizerem, como diziam, comamos e bebamos que amanhã morreremos? Não deveríamos nós abraçar o hedonismo e viver e experimentar todas as taças do prazer? Não, Cristo ressuscitou. E se nós cremos de fato na ressurreição de Cristo, nós devemos viver uma vida santa, distante do pecado, porque haverá um dia de redenção e haverá um dia de prestação de contas. Não é inútil viver uma vida santa. Replicando uma vez mais Daniel capítulo 12, versículo 3, em que ele diz que aqueles que andam e procuram andar no caminho da justiça são esses que vão brilhar e refugir a glória do Senhor, porque Cristo ressuscitou. A quarta implicação que o apóstolo Paulo vai apresentar a nós é quanto à morte. E aqui eu chamo sua atenção para os versos 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado e a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo que nós olhamos agora a morte de frente, mas um dia nós vamos olhar para a morte no retrovisor, ela ficará para trás. E aqui nós temos a tensão entre o já e o ainda não. O já, Cristo venceu a morte. Dr. John Owen disse que na cruz Cristo matou a morte. Isso é o já, mas existe o ainda não. Essa vitória contundente sobre a morte ainda não foi consumada. E essa vitória se dará no dia da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Naquele dia ele vai lançar no abismo a morte, assim como o diabo, o anticristo e a besta. A morte será vencida e nós vamos poder cantar esse cântico antifonal: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida, e a morte foi vencida pelo nosso Senhor amado Jesus Cristo, e por causa dele nós desfrutamos dessa certeza e garantia. A quinta e última pergunta que nós vamos fazer ao texto é exatamente esta: quando que os mortos ressuscitam, vão ressuscitar? Qual é o tempo em que isso vai acontecer? Olha comigo o verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, ou seja, ele primeiro, ele ressuscitou. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro da fila. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quando que os mortos vão ressuscitar? Quando? Na vinda de Jesus Cristo. Veja o que Jesus garantiu em Mateus capítulo 5, versos 28 e 29. Eu peço que você abra sua Bíblia, grife esse texto na sua Bíblia, porque é preciosíssimo para compor o nosso escopo doutrinário. João capítulo 5, versos 28 e 29.
Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vão ouvir a voz do Senhor. Note como a voz de Jesus ela é poderosa, porque você fala com o morto e ele não responde. Você manifesta palavras de carinho para um morto e ele não tem reação. Mas os mortos naquele dia vão ouvir a voz de Jesus e vão sair das suas sepulturas. E vão ser chamados pelo Senhor e vão atender a sua palavra. Essa é uma esperança para você ter. É uma esperança para todos nós termos. Porque muitos irmãos em Corinto não tinham. Paulo não poderia ter terminado esta passagem de outra maneira senão esta. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 é um verso que é usado muitas vezes fora de contexto. Já vi pregadores falando sobre a vitória que Jesus nos dá na enfermidade, a vitória que Jesus nos dá na conquista da aposentadoria, e vai citando tantas, porque graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a vitória que Paulo está proclamando aqui é a vitória sobre a morte, sobre esse ente que tem assombrado a humanidade desde o Jardim do Éden, porque a morte entrou no mundo e ela tem levado milhões e milhões para as sepulturas. Mas a morte que assusta a humanidade será completamente vencida e aniquilada, porque Cristo a matou. Cristo matou a morte. E agora eu vou pedir para a igreja ficar em pé. Nós vamos ler um verso juntos. O verso 58, com o qual Paulo vai concluir esta passagem. Você está envolvido no trabalho da igreja? Você serve a Jesus Cristo? Você anda cansado de trabalhar para Jesus Cristo? Você perdeu o entusiasmo de servir a Deus na igreja? Veja o que o apóstolo Paulo disse. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual é a inspiração que você deve ter para continuar trabalhando? Qual é a inspiração que você deve ter para falar de Jesus às pessoas? Qual é a inspiração para você estar enfronhado nas atividades da igreja, no serviço da igreja, na contribuição para o reino de Deus? Porque Cristo está vivo. Paulo disse que a ressurreição de Cristo é uma inspiração para nós estarmos trabalhando, envolvidos. Portanto é uma palavra conclusiva. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cristo está vivo, aleluia, trabalhemos para Ele, sirvamos a Ele, adoremos a Ele, porque nele nada é vão. Amém? Abençoa a vida do seu irmão. Vamos trabalhar para Jesus, diga para Ele. Vamos trabalhar porque Ele está vivo. Vamos adorá-lo porque Ele está vivo. Seu trabalho no Senhor não é vão. Sirva a Jesus com alegria e com singeleza de coração. E com uma viva esperança de que se um dia a morte o alcançar, a morte não terá a última palavra, porque a morte já foi vencida. O último inimigo que será vencido é a morte, proclama o apóstolo Paulo.